vontade. Pode perguntar a idade, que isso? Vamos pular essa. 18 tu fosse pro exterior, como é que foi Eu isso tenho aí? 37, vou fazer 38 37? anos. Pode Muito crer. bem. Parece menos. Ai, é isso que a gente espera ouvir. Saísse bem. Eu achei que fosse 20. Perguntou a pergunta errada, mas falou a coisa certa. Eu achei que ela tinha depois. 20. Aham, eu ia dizer 21 pra ver se colava, mas né? 23, eu sei reconhecer. Não, o PT 23 é tipo perguntar isso no presídio. É 23 de experiência, né? Tipo 23 de pena. Então, aí quando eu tinha 18 anos apareceu uma oportunidade de morar no exterior e eu fui estudar Pra onde inglês. foi? Eu fui pra Inglaterra. Tá, que legal. Tu vai fazer um cidade? intercâmbio? O que tu vai Fui pra fazer? Bognor Regis, que é uma cidade no sul da Inglaterra. Fica, vou falar outros nomes que talvez vocês conheçam, Brighton e Portsmouth. Uhum. Fica bem no meio, assim, porque é costa, né? Uhum. Ela Uma sabe cidade falar o de TH praia. bem, ela é É, bem Brighton. inglês britânico. Lá. E aí, quanto tempo tu ficou lá? Aí eu fiquei lá 6 anos. 6 É, anos. primeiro ficamos 3, aí viemos pro Brasil, aí a gente descobriu que o meu esposo tinha direito à cidadania italiana, daí a gente procurou o documento, e, enfim, fomos pra Itália, fizemos a cidadania dele, voltamos pra Inglaterra, porque a Inglaterra tinha virado casa já, né? Sim. E aí Mas a tu gente foi com teu voltou. esposo, então. Na época a gente era namorado. Tá, Aos já com 18 18 anos. É, a Ah. gente tá junto pra sempre. Que legal. Que massa. Desde sempre pra sempre. É isso aí. Que é. bem, que Tá, bem. mas e eles foram pra lá em busca do quê? Então, a gente foi com o intercâmbio da igreja pra estudar inglês e pra trabalhar como voluntário lá na igreja. Que igreja é? Na época era Brasa, conhecem a Brasa? Sim. De nome? Aham, que tinha feito uma parceria com uma igreja batista de lá. Ah, Que legal. era outro nome completamente diferente, mas eles fizeram uma parceria para os Uhum. brasileiros irem para lá. O brasileiro gosta de trabalhar em igreja, gosta de trabalho voluntário. Eu trabalhava com crianças na época, com dança, coisa que assim. legal. Né? Eu dançava TikTok, nem pensava hoje em dia. Mas enfim, eu tenho um TikTok privado com várias dancinhas, mas aquele lá eu não abro. Ah, tem que liberar, pô, pra galera Não, ver. deixa ele quieto. Ele foi da pandemia, quando a gente tava entediado, tinha que fazer. Aí eu ressuscitei meus poderes de dança. Que legal. E vem cá, e tu gostou dessa experiência lá na... Foi muito massa, foi muito legal. Quando a gente chega, assim, eu fui sem falar inglês nenhum, né? Então você Tá. só imagina, com 18 anos, dei tchau pra mãe, tchau pro pai, e entrei numa casa, e aí tchau pro namorado, porque ele morava com outra família, e eu olhei pra cara dos ingleses e pensei, o que eu falo agora, meu? Como é que eu dou boa noite? Como é que eu passo pra ir no banheiro? Como é que eu não sabia nada? Né? Vocês foram pra mesma cidade, mas ficaram em casas diferentes. Isso, porque a gente foi como um intercâmbio de famílias, assim. Os au pair, que se diz. Isso, era tipo um au pair, mas eles chamam de host family, né? Que é Tá. a família que te abriga, digamos assim, que te recebe. Aí cada um tinha uma host family. E a tua proposta era ir pra ficar quanto tempo? Ah, minha proposta era ir pra estudar inglês uns anos. Eu não tinha muita... Planejamento. 18 anos, né? Coisa Sim. boa. A gente não precisa planejar nada. A gente só vai vivendo. E como é que tu te virou por lá? Como é que foi a tua experiência lá? Tu chegou, ficasse lá na casa, fosse bem tratada? Fui bem tratada. É que eu sou muito falante, né? Não sei A se gente vocês percebe. já notaram. E aí eu fiquei nervosa quando eu falava, né? Não conseguia Sim. falar. Aí em 3 meses eu tava falando inglês. Que legal. Me fissurei, assim, eu aprendi muito rápido, eu pulei 2 níveis, assim. Eu acabei, bom, meu marido tava lá como antes, fazia 1 ano, né? Ele era meu namorado, já tava lá ele 1 já ano. tava lá 1 ano, Isso, tá. a gente se formou junto, pra vocês verem. Eu alcancei ele em 1 ano. Sim. Que bacana. Me Mas tu enlouqueci. estudou só inglês ou tu estudou alguma outra coisa Não, lá? aí quando eu tava lá, eu tava estudando só inglês durante um tempo. Tá. Quando a gente voltou pra Inglaterra, daí eu fiz um curso pra ser professora de inglês. Hoje em dia eu Ah, tenho que um legal. certificado internacional, eu posso dar aula de inglês em qualquer parte do Qualquer mundo. lugar. Cambridge? É, Olha eu só, tenho... que tá maluco. Eu tenho o Celta e o Delta, que eles chamam, que é o Certificate e o Diploma to Que Teach legal. English, que eles chamam. Pô, que bacana, né? Tá isso tudo, então, com 23 anos, tu já tava, 23, 25? Isso, aí eu já tava voando, assim. Voando. Aí a gente resolveu que a gente ia embora pro Brasil, depois de fazer a cidadania italiana. E por que vocês resolveram voltar? Então, aí começa o amor por Pelotas aí, viu? Ah. A gente é muito família, tanto eu quanto ele. Como o projeto foi acabando, os brasileiros que estavam lá foram indo embora. E aí, a gente ficou meio sem propósito de estar lá, assim. E a gente nunca foi muito movido por grana, assim. Tipo, não era por grana que a gente tava lá. Não, a Sim. gente não tinha ido lá pra tentar a vida, essas coisas de, eu vou lá, brasileiro, vou tentar a vida. A gente se adaptou muito à vida de lá, né? A gente, tirando a comida e a... Pois eu ia te perguntar, culinária o pessoal odeia. mas é que lá a culinária é muito ampla, no sentido de que tu come comida do mundo inteiro. Isso é outra coisa que me Inclusive ajudou onde muito tu hoje. tava? Aham. Uma cidade de quantos habitantes? Eles 50 mil habitantes. Não era tão Não Não pequeno. era tão pequeno, não. Canguçu, mais ou menos assim, mas é... Mas é Canguçu na Inglaterra. É, isso. Mas assim, tu chega na esquina, tem uma comida mexicana, na outra tem comida grega, tu chega na outra... E o clima era mais agradável ali no Horrível. sul? No sul é melhor, Mas- mas é horrível, gente. É 9 meses de inverno, 4:30 da tarde tá escuro. As pessoas perguntam por que tu voltou. Eu digo, mora lá 2 anos, fica 2 invernos lá e depois a gente conversa. Eu imagino. É, A gente sim, tem é um tio deprimente. que foi morar na Alemanha quando eu tinha, acho que, sei lá, 7 anos.
tô com 41, vou fazer 42. E tá, ele se aposentou lá agora, então ele construiu uma casa aqui, em Pelotas, né? Então, tipo, ele mora lá há 30 anos, né? Um pouco mais. Aí ele passa o verão lá, o verão de lá, Isso. e o verão daqui aqui, porque Isso. eles não aguentam o frio. É absurdo. é Mesmo muito- tendo a calefação e tal, dentro de casa é sempre quentinho, que nem tá aqui. Só que é muito tempo de escuridão. 8 da manhã tá escuro ainda. Aí vai amanhecer quase 9. 4h30 já tá escuro. Então, se tu trabalha naquele horáriozinho de comércio, tu não vê sol, tu não vê Sim. luz solar, digamos. E que nem dá-lhe sol aquela tem. névoa lá mesmo, é nublado, é fechado, o tempo Chove por murrinha, dias, chovendo. aquela murrinha. E não chove, sabe? Tu fica louco pra ouvir um trovão, meu, que sacuda. Não. Sacuda as É telhas, instável. assim. É sempre aquela murrinha que vai te dando um, assim, sabe? Eu tenho um amigo que tá morando lá, o Jaguarão. Um abraço, O Jaguarão. Jaguarão assiste E também. ele mora, na verdade, ele não mora lá, ele mora na Irlanda, né? Que é um pouco pior, eu acho, ainda. Eu não sei, aí eu ia te E o perguntar. povo também é mais louco, né? O povo é meio. Mas ali no sul o pessoal vai pra morrer ali, né? Porque Quê? eles vão pra morrer porque é o lugar que tem mais sol. E porque um Ah, rei foi pra tipo, lá pra morrer que- lá porque tinha sol. E o É sol tipo eu querendo ir pra tratava- Santa Catarina, assim, quando ficar velho, eu vou lá pra não era o passar mais pessoal- frio. Sabe o lugar que Ah. todo mundo vai porque tem sol? Sim. Entendi. Lá onde eu tava. Mas esse meu amigo, ele tá lá, então, o Jago, né? E aí ele manda foto pra nós quando faz sol, assim, ele manda foto de uns churrascos. Cara, mas tu não tá trabalhando? Não, quando faz sol aqui, Todo mundo a para. gente É para isso. e vai pra aproveitar, E porque eles é são pouco. muito determinados, porque, tipo, cara, tá sol, mas é 20 graus. Eles estão nadando no mar, e o mar gelado. É verão, nós vamos nadar. Não estão nem aí se tá frio, né? Que É um loucura. povo bem louco, né? E Eu tô- Desculpa, Fala. vocês trabalhavam lá pra Sim, sustentar na ou- época que a gente foi, a legislação era bem diferente em termos de visto. Como estudante, tu podia trabalhar 20 horas Tá, e estudar. que é meio período, 20 Isso. horas, né? Então a gente trabalhava do que fosse, né? Não, Sim. nem falava inglês. Eu era bem louca, né? Com 5 meses de Inglaterra, eu peguei um trabalho de garçonete, levava comida errada pras pessoas. Uma vez eu dei uma comida errada pra um casal de cegos, foi. Nossa, não. E aí, depois que eles tinham comido a metade, que eles foram descobrir, né? Só a metade. Infelizmente. Então, mas foi assim. Como assim? Eles eram cegos, mas eles não sentiram o gosto. Cega tá? era ela que foram entregou errado. Eles foram comendo. E aí eu não Isso sabia o só nome na das comidas. metade. Eu confundi. Aquele dia eu levei uma xingada. Não fui demitida, mas levei uma xingada. Mas eu queria aprender muito. E eu sempre fui muito de meter a cara pra aprender. Então eu pedi um emprego, entrei, peguei emprego. Na verdade, eu tava recém com 3 meses de Inglaterra quando eu comecei a trabalhar de garçonete. Você recém tinha aprendido o teu Recém inglês. tava ali. Bota os arranhando. peitos e sai falando. Vai errar, vai entender Vai errado, errar, volta vai com o aprender. pedido errado, Foi mas o que eu sempre falei aprende. pros meus alunos na época. Cara, quem tem medo de falar não aprende. É. E tu fala ainda até hoje, assim, com alguém pra manter Não, ou não? aqui na minha casa tudo é em inglês. A gente Ah, não é? assiste televisão em português. A gente não assiste televisão, nada em português. Peppa Pig em inglês. Então. Meu filho se criou assistindo tudo em inglês. Legal. Tudo em inglês. Aí é bom, né? Já dá uma fluência Então, forte. Tem um sotaque britânico. Tem então é bem, melhor é por isso ainda. que eu te perguntei. Eu Tá. digo para minhas filhas que se quiserem aprender inglês, até eu acho que eu poderia aprender inglês vendo a Peppa Pig, porque assim, hoje está um lindo dia de sol, e aparece sol, então tipo, tu vai ouvindo e vai vendo, não E- tem é pra estar triste. Aí, né, Aham, então, E eles repetem muitas coisas. Isso, Jump up, isso, down, and all the isso. puddles, daquelas É. nas ela Tá, manja tudo. E aí o teu marido lá na época trabalhava de quê? Aí a gente trabalhava no que dava pra pagar os Mas ele estudos. também trabalhava de... Isso. Aí o que acontece? Que eu falei pra vocês, essa cidade era uma cidade de muitos velhos. Então todo mundo ia pra lá pra morrer. Então assim, ó, vocês caminhavam do mesmo jeito que tem farmácia São João aqui em Pelotas, tinha asilo lá, tinha lugares pra Ah. velhinhos. Então a maior oportunidade de emprego que existe lá é esse tipo de oportunidade, trabalhando, ajudando Cuidador velhinhos, de cuidando idosos. de velhinhos. Sem falar nas heranças que devem estar aplicando lá. Aí também, aí tinha que dar sorte. Então a gente trabalhou muito nisso também, uma época, cuidando. Aí depois eu fui cuidando. As pessoas que têm necessidades especiais lá são muito bem cuidadas também. Uhum. Eles têm muita ajuda do governo. Então teve uma época que eu acompanhei um pessoal com síndrome de Down e eu tinha que levar eles pro pub pra tomar cerveja. Ó, já era influencer. Pô, que viu? trabalheiro. Já era uma influencer, Isso verdadeira. era muito legal, porque era tipo ajudar eles a levar eles nos shows em Londres pra ver as Ah, coisas. que coisa ruim, né? Nossa, E legal. aí o governo paga pra Sim, isso. paga pra eles irem. E tinha paga pra tu cuidar. bairros pra idosos nessa tua cidade, não? Nessa cidade, todos os lugares eram pra idosos. Tá. Ela é muito conhecida. Procurem pra vocês verem. Bognor Regis é uma cidade que foi conhecida por um rei que foi pra lá pra morrer. E todo mundo... Tipo, vem gente É cultural da Inglaterra mesmo. inteira pra morrer lá. Que loucura. E aí tem muito que eles chamam de nursing home. E aí Uhum. tem muita. Onde tu vai, tem. E é bem remunerado?
Olha, é um salário que assim, ó, lá tu não precisa ser bem remunerado pra ter uma qualidade de vida. Essa é a diferença, né? Tu consegue ter um carro, tipo, na época a gente morava lá, agora já tem inflação, né? Mas 400 libras a gente comprava um carro. E aí, se a gente ganhava 900 por mês, 1.000 por mês, tipo, meu... Sim. E a Libra vale, manda pra cá, tu transforma em consegue usar 7. tu consegue comprar dois carros carros. usados com teu salário aqui, Não. por mês? Não. Lá conseguiria, entende? Então é essa comparativa que a gente faz. O que é caro lá é o seguro do carro, né? Seguro tem que ter, né? E eles têm vários testes que tu tem que fazer no carro regularmente. Tem que fazer. Isso, tem. Poderia ter essa regra aqui, né? Porque tem porque aí cada... não anda as carcaças na rua, né? Tá, mas e aí Tá, não, voltaram... mas calma aí só um pouquinho. Eu quero pegar aproveitando, quero que tu me fale dos pubs lá. Como é que eram os pubs? Tinha gente só morrendo lá ou tinha gente celebrando a vida também? Aí tinha gente jovem, Mas né? como é que era a experiência do pub? O que que é um pub Cara, lá? quando um eu pub cheguei inglês? lá, ainda podia fumar dentro do pub. Então a experiência era que tu tava numa nuvem. Porque todo mundo fumava, assim. Então era um sentimento bem ruim, assim, de estar dentro. Aham. Aí depois que baniram o cigarro, daí ficou um pouquinho melhor de ir. Mas não é essa coisa festa que aqui... Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Pelotas e eu fui num pub, eu digo, tá, mas isso aqui é uma festa, não é um pub. Lá ainda tem uma musiquinha ao vivo e tal, mas a pegada deles é beber. Porque eles só podem beber até um certo horário. Sim. Então chega 11 da noite, eles tocam a sineta, E acabou a acabou. bebida. Então os caras chegam 10 para as 11, eles pedem vários pints, né? Que é aquela bebida grandona, pra poder botar pra dentro antes de acabar o horário de beber. E não pode beber na rua, né? Não pode beber na rua depois de certo horário. Então tem várias coisas assim, né? E aí eles gostam bastante de beber, os ingleses gostam bastante, assim. É que eu morei lá em Sydney e eu tive a sorte de morar do lado de um pub mais tradicional da Austrália, irlandês, que era o Cockambu. Tia, eu vi lá coisas assim. Os irlandeses são completamente loucos. Eles gostam de festa. Pelo menos lá, batia uma hora. Nas sextas-feiras tinha sempre uma festa. As gurias eram mais loucas do que os caras. As gurias batiam nos caras, o segurança vinha e os outros ficavam bravos com o segurança que ele tava se metendo. Que ele tava apanhando, mas tava Era gostando. uma loucura. E vá pint, vá cidra, e É. vá não sei o O quê. pessoal bebe bastante. E droga, loucurada mesmo. É. Mas o que eu aprendi deles é que o pub funcionava tipo como a igreja deles, né? Isso. Porque, tipo, A gente ia com o terminou nosso o pastor no pub. Tu imagina que você vai fazer isso aqui no Brasil? é, Cara, acabou a igreja, a gente vai lá tomar uma cerveja com o pastor. Todo porque mundo já bater tá um escuro papo de noite, e... ali é um lugar quente, tem Aí tu comida, fica ali, bebida. tem comida, tem bebida, tinha criança, tipo, não, né? Sim. Até um certo horário, porque inglês tem um horário pra dormir, né? Criança inglesa dorme às 8 da noite, no máximo. Ah, é? Eles têm o bedtime, né? Que é, eles vão pra cama É e uma deu. instituição. É aquela coisa de deixar o pai e a mãe ter a vida deles. É tudo muito separado. E lá também criança, tu não vê criança correndo na rua? Porque na Austrália tu não vê criança correndo. É, Tá sempre sob um tutor ou até em cima num eles carrinho são de bem, bebê. bem mais cuidadosos. bem eles mais. usavam aqueles negócios que parecem uma coleira, É, né? uma coleira, é. Que eu achava bem bizarro, Moleque. mas agora já tá usando, Já, né? já. Já tá usando. Tá, mas daí por que tu resolveu voltar pro Brasil? Fala do teu amor por Pelotas. Voltamos pra cá. É. Então, aí começou todo mundo embora, e a gente se olhando assim, de baixo, a gente vai ficar aqui só nós e tal, meio abandonado e tal. A gente tinha amigos ingleses já, né, na época. Mas aí bateu aquela coisa de nossos pais estão ficando velhos, a gente tá perdendo de viver com eles, a gente não tinha filho ainda. E aí eu disse, não, ter filho aqui eu já não quero daí, porque eu vi o que as brasileiras passavam de perrengue, desde o momento de ter o filho, tudo, né? E depois não ter um sistema, né? Um suporte ali junto. E aí a gente chegou à conclusão que a gente queria vir embora pra viver aqui perto da família. Foi por causa da família, basicamente. Aí a gente voltou em 2012, isso. É. E aí voltaram, cada um começou a procurar sua profissão. Daí Sim, tu voltou aí eu voltei como professora. professora e meu esposo já era técnico em eletrônica quando ele foi. Tá.